Cara, amiga, você não vai acreditar o que me aconteceu hoje. Eu decidi pela primeira vez na minha vida sair com o cara do Bambu, porque, né, sei lá, tipo, eu queria sair com alguém. E aí, simplesmente, o moleque, eu dormi, tipo, apaguei total. E aí, acordei com mensagem do moleque falando que ele tinha saído de casa. Tipo assim, há 2 minutos. Eu falei, cara, eu tô um pouco atrasado, vou me atrasar, tipo, 15 minutos, mas já tô saindo. Amiga, ele começou a dar um escândalo comigo no WhatsApp. Tipo, cara, é chatíssimo ter que ficar te esperando. Tipo assim, cara, aqui. Eu falei que eu ia atrasar 15 minutos. Aí ele, a gente já perdeu o samba, não sei o que. Tipo assim, eu falei, irmão, então se quiser cancelar, aí ele acha melhor, porque acho que vai ficar corrido pra mim. Tipo assim, cara, aqui. E é nesse climinha gostoso que a gente começa mais um episódio. Eu tava olhando as métricas que o Spotify envia após o primeiro episódio para poder apresentar quem são os nossos ouvintes, qual a parte favorita deles, se eles foram até o final, quem seguiu, qual é o perfil do público. E apenas 18% dos ouvintes são homens, o que significa duas coisas. Primeiro, obrigada mulheres e pessoas não binárias, é a maior parte do meu público. Seguimos sustentando emocionalmente a economia da atenção. E segundo, homens, cadê vocês? Vocês não gostam de ouvir uma mulher falando por 30 minutos? Porque isso explica muita coisa, inclusive o tema de hoje. Porque hoje nós vamos falar sobre um fenômeno contemporâneo que a internet apelidou carinhosamente de mulheres no mapa da fome. Mais especificamente, mulheres hétero no mapa da fome. E nem hétero eu sou. Então, isso aqui é quase um trabalho voluntário humanitário. E não ironicamente, teve até uma manchete publicada pelo jornal Tempo, se eu não me engano, na época do carnaval, ou pós-carnaval, que dizia: mulheres héteros estão no mapa da fome, brinca foliona. Quem casou, casou. Mas o que seria essa escassez? Porque essa escassez não é de pessoas, porque as pessoas existem. Tem gente em todo lugar, tem gente em aplicativo, tem gente em bar, tem gente em festa, tem gente nas respostas dos stories, tem gente em grupo de corrida, tem gente em roda de samba, tem gente nos cursos de cerâmica. Até escalada virou um Tinder hoje em dia. Então o problema não tem sido encontrar pessoas, o problema tem sido encontrar alguém que responda mensagens sem parecer um e-mail automático. Porque pelo menos comigo o que tem acontecido é assim: "Nossa, pensei em você hoje", e a resposta que eu recebo é: "Que legal", ou uma série de emojis que sabe-se lá Deus o que isso significa. Irmão, eu não estou tentando renovar um boleto, estou tentando criar uma intimidade, estou tentando puxar um assunto. E eu acho que a internet destruiu completamente essa noção de esforço romântico, porque antigamente existia aquele cortejo, né, um flerte. Você ia para a fila do açougue, você às vezes voltava ali com date, voltava com um casamento arranjado. E hoje existe 3 curtidas em stories e desaparecer por 9 dias. E tem outra coisa muito importante acontecendo, que eu acho que está todo mundo muito exausto. Ninguém tem 15 minutos de tolerância para esperar mais. Ninguém conversa, ninguém flerta, as pessoas administram muito as interações. Você pergunta como foi o dia da pessoa e ela responde igual um gerente de reunião: corrido. Tipo assim, corrido. Corrido sempre foi. E se a vida de vocês é tão corrida assim, por que que todo homem consegue passar 4 horas por dia vendo um vídeo do Batman derrotando um urso, sabe? Tempo existe, prioridades também. E eu percebi que essa escassez emocional também criou uma coisa muito perigosa, que é o elogio mínimo virou um evento histórico. Me irrita muito que basta um homem falar para uma amiga minha, sei lá: "Ai, você é muito engraçada", para imediatamente elas acharem que estão sendo enxergadas. Cara, isso não é uma conexão, é uma quase que uma desidratação afetiva, sabe. A barra tá tão baixa que se um homem fala: "Cheguei em casa", sem desaparecer misteriosamente por 72 horas, já parece que é candidato para casamento.
E tipo, gente, Jesus multiplicou o pão. E hoje em dia, a mulher hétero está comemorando que homem está multiplicando consistência. E eu acho isso muito fascinante, porque romanticamente a nossa geração vive entre dois extremos. Ou a pessoa quer casar amanhã, ou ela responde só kkkk por 6 meses. Não existe um meio termo, não existe um desenvolvimento de personagem. E o pior é que a mulher moderna, ela foi criada para acreditar muito no potencial das pessoas. E esse é o maior erro histórico. A gente não foi educada para lidar com a realidade, a gente foi educada para lidar com promessa. É tipo um treinamento emocional baseado em profecia, digamos assim. Tipo, a menina cresce vendo um filme onde o cara é completamente bagunçado, totalmente caótico, emocionalmente indisponível, meio que, ai, não sei o que eu sinto. Mas aí do nada ele percebe, corre atrás, muda, evolui, e aí faz todo um arco de um personagem completo em 90 minutos. É praticamente o livro de Jonas, só que com a trilha sonora da Disney. Só que você cresce. E tudo isso parece muito frágil, muito temporário. E no terceiro dia ele desapareceu e não ressuscitou a conversa, sabe? Porque você conversa com uma pessoa por 3 semanas, cria intimidade, troca trauma, meme, signo. Em alguns casos, já começa a saber o nome da cachorra de infância, o álbum que ele escuta quando tá triste, troca uma playlist aqui, uma playlist ali. Você basicamente já fez um estudo antropológico sobre ele como indivíduo, já stalkeou a terceira geração da família dele e aí do nada ele some. Como se ele tivesse sido arrebatado, sem nenhum aviso. E tipo assim, Jesus carregou uma cruz e o homem moderno não consegue carregar a porra de uma conversa, sabe? E o mais impressionante é que uma semana depois ele volta respondendo um stories aleatório com um kkkk. E talvez nem seja um stories tão engraçado assim, porque não existe um pedido de desculpa. É como se vocês 2 simplesmente tivessem se desencontrado num corredor da Renner e retomado de onde parou. E veja bem, eu não sou uma pessoa contra. Primeiro, eu não sei se eu gosto do termo ghost, mas vamos lá, por partes. Eu acho que tem histórias, tem envolvimentos que realmente não tem o que terminar. Às vezes você ficou com uma pessoa, uma vez, 2 vezes, e como é que você chega e termina algo? Eu sou sempre a favor do diálogo. Mas depende do que é a sua história com a pessoa, sabe. Então, assim, vai de casos para casos. Não estou defendendo homens, pelo contrário, eu sou sempre a favor de responsabilizá-los o máximo possível, porque tudo sempre foi culpa da mulher durante séculos. Acabou o feijão, culpa da mulher. Crise econômica, culpa da mulher. O Império Romano caiu, provavelmente tinha uma mulher envolvida. Então, assim, aconteceu esse suposto ghost, vamos culpar o homem. Aquecimento global, vamos culpar o homem também, sabe? Temos que responsabilizá-los. Mas eu acho que é muito engraçado, porque quando acontece esse sumiço, as mulheres automaticamente viram investigadoras criminais. Será que ele tá mal? Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele tem medo de intimidade? Amiga, às vezes ele só é chato, sabe? Vamos responsabilizá-los. Inclusive, esses dias eu estava assistindo Shrek pela primeira vez. Então eu estou um pouco monotemática. E eu acho que Shrek explica muito sobre os relacionamentos modernos. Porque eu vi no Shrek um ogro emocionalmente muito indisponível. Tipo assim, ele vive ali no pântano dele, tenta afastar todo mundo para não correr o risco de ser rejeitado. Ou seja, um homem em 2026. Só que ao mesmo tempo eu vejo nele um cara que quer uma conexão, que quer ser amado, que quer pertencimento, mas que está sempre com os mecanismos de defesa dele sendo hostil quase que gratuitamente na maior parte das vezes. E é aí que entra o burro. E assim, não me entendam mal, tá? Porque é meu personagem favorito. E eu vi no burro a mulher heterossexual,
que é aquela mulher que fica falando sem parar, tentando criar uma intimidade unilateral, ignorando sinais claros de rejeição, tentando tirar afeto de um homem que claramente tem questões profundas com vínculo emocional. O burro passa o filme inteiro atrás de um cara que responde ele algumas vezes com violência verbal e muitas vezes com silêncio, e ele o tempo todo tipo: "Nossa, estamos criando aqui uma conexão linda". Meu bem, você não está criando uma conexão, você está apenas sendo tolerado. E eu acho que é muito perigoso como a cultura ensinou nós mulheres a interpretar essa indisponibilidade emocional como uma profundidade. Porque se o homem fala pouco, sofre, fica olhando para longe, todo pensativo, automaticamente as pessoas acham que ele é um homem complexo, um homem misterioso. E às vezes ele não é misterioso. Às vezes ele só não sabe elaborar uma frase. Às vezes ele só não sabe elaborar um sentimento sem socar uma parede imaginária. E eu acho que existe um limite muito tênue entre interesse romântico e essa humilhação cultural. Porque, por exemplo, eu não sei sair com alguém que não seja engraçado, não consigo. Ele pode ser bonito, pode ser inteligente, pode ser emocionalmente estável, o que seria hoje um evento histórico, mas se a pessoa não me fizer rir, vai sempre parecer uma reunião de RH. E eu acho não, eu tenho certeza que eu tenho uma grande dificuldade de me relacionar com gente que eu não conheço minimamente. Porque tem mulher que consegue beijar um completo desconhecido em festa. Eu já fiz? Já, mas eu posso contar no dedo. Porque eu preciso observar a pessoa primeiro, ver como ela fala, como ela trata os outros. E aí entra a minha tragédia contemporânea. Porque como que eu crio intimidade numa época que ninguém conversa de verdade? Eu vou dar um exemplo bem raso. Mas eu estava conversando com meu irmão, que é alguns anos mais novo, que eu não vou fazer essa conta agora, mas ele tem 24 anos. E ele estava me explicando o símbolo do foguinho, que ele falou que ele usa o foguinho quando ele quer chamar alguém. Porque para mim o foguinho é tipo hot, sabe? Tipo, ah, sei lá, gostosa, coisa do tipo. O foguinho para ele é chama, brota, entendeu? É tipo, ele viu uma menina no stories, aí ele manda o foguinho, é tipo, brota, cola aí. Cara, como que eu vou adivinhar isso? Como que eu vou entender que um cara respondendo um foguinho na minha foto significa isso, sabe? Eu sei que tem uma diferença cultural, um gap muito grande de idades, mas o mundo está perdido. Vocês têm noção que antigamente as pessoas escreviam cartas e hoje em dia tem essa coisa dos emoji? Dia desses, eu pedi para um amigo meu me mostrar o Grindr e eu fiquei horrorizada. Eu fiquei completamente horrorizada, porque não existe palavras. Eu sei que o intuito é outro, mas como que pode uma seta para cima, uma seta para baixo e outros emojis que eu nem vou lembrar, eu acho que nem precisa citar, dizer tudo o que eles precisam dizer. Assim, é objetivo, é prático, cumpre com a função, mas como que eles aprenderam? Sabe, alguém ensinou? Existiu uma aula? Eles descobriram na hora? Foi uma surpresa? Tipo assim, foi no freestyle? Porque é isso. Como que cria intimidade nessa época que realmente ninguém conversa de verdade? E aí entra o fato de que eu prefiro enfiar um garfo em cada olho meu do que ter um date com alguém pela primeira vez. Eu não estou exagerando. Quem já tentou me chamar para sair ou desistiu ou conseguiu depois de muitos meses. E sem nenhum exagero, talvez anos. Eu já tive um date pela primeira vez depois de uma pessoa que conversou comigo por 1 ano e meio. E aí mora um perigo, porque quando você conversa com alguém por 1 ano e meio, ou você cai na friend zone, ou você vai ter que ser muito sagaz para conseguir manobrar isso. Porque eu tenho preguiça. Primeiro encontro é uma experiência profundamente artificial. Ninguém é real no primeiro date. Você está sentado na frente de um avatar social cuidadosamente editado. A pessoa pede água com gás e ela nem gosta de água com gás. Ela finge que lê e cita livros que ela leu obrigatoriamente na faculdade.
Ai, o que que você faz? Quais seus hobbies? Meu amor, eu não sei, não faço ideia. Como que eu vou te dar planejamento estratégico da minha existência? E tem toda a logística feminina do date também, porque o homem toma banho e sai. A mulher, ela entra quase que num pré-operatório, hidrata o cabelo, escolhe a roupa, troca de roupa, e aí tem que parecer natural e que não se arrumou tanto, e aí manda foto para as amigas, sofre, testa iluminação, em alguns casos tem dor de barriga, passa perfume em lugares que talvez a pessoa nem vai chegar perto. E ainda existe o terror psicológico do vamos marcar, porque ninguém marca nada. As pessoas fazem quase que um teaser de encontro. Vamos sim, vamos marcar qualquer dia. Que dia? Que horário? Em qual legislatura? E o pior é quando o date realmente acontece e você percebe de cara, já nos 10 primeiros minutos, que não existe química nenhuma. Mas aí vocês já pediram um drink e você está presa numa interação social sem saída, igual participante de reality show. A pessoa está lá contando uma história sobre estacionamento e você olhando para o garçom, tentando fazer um cosplay de Marina Joyce. E eu odeio, odeio essa fase inicial onde ninguém pode demonstrar interesse demais, porque você precisa ser interessante, você precisa ser engraçada, bonita, misteriosa, emocionalmente resolvida, mas fingindo naturalidade. Naturalidade essa que claramente já morreu, se você tem que estar fingindo tudo isso. Mas até chegar ao ponto de ser uma pessoa que odeia primeiros dates, antes eu precisei passar por alguns. Porque ninguém odeia uma coisa que nunca experimentou. Isso é fruto de muitas frustrações. Mas os meus maiores cases de sucesso são alguns que eu lembro com muito carinho. São alguns que eu quis repetir a dose. Que as minhas amigas, na verdade, acham problemáticos, mas que de alguma forma eles fugiram da curva, sabe? Teve um que com exato 3 minutos de conversa, porque eu lembro que eu tinha chegado, tirado o casaco, porque o bar era meio quente, assim, tipo, ah, oi, não sei o quê, foi de boa chegar aqui, nananã. Você pensa em ser mãe? Ao mesmo tempo que isso me deu um pânico absurdo, prendeu a minha atenção na mesma intensidade, porque era uma pergunta fora do óbvio, sabe? Porque quando você é mais espontâneo e tenta fugir dessa coisa programada das perguntas óbvias, tem mais chance de ser legal. E aí isso daí me cativa mais, quando tudo parece menos ensaiado. Mas eu quero fazer uma outra pergunta. Qual que é o limite da dignidade? Porque eu, por exemplo, em tempos de carência no passado, virei um portal de notícia do Turnstile por causa de uma pessoa específica. Como todo mundo sabe, né, mulheres no mapa da fome. E não é só com mulheres héteros, infelizmente. Mulheres bissexuais também estão sofrendo do mesmo mal. A única coisa que eu sabia sobre o meu alvo era que ele gostava da banda. E veja bem, eu não fingi que eu gostava. Mas do nada, esse era o único assunto que eu tinha. E aí, a cada 10 dias, eu enviava uma notícia sobre o Turnstile só para ela poder me deixar no vácuo. E eu não estou exagerando. Eu mandava coisas sobre o show no Lollapalooza, mandava que o ex-guitarrista atropelou o pai do vocalista, até que chegou um momento que eu falei: "Olha, eu não tenho mais notícias sobre o Turnstile, será que vamos?". Não deu certo, não é um case de sucesso, mas qual que é o limite da dignidade? Até que ponto você está se humilhando ou até que ponto você está tentando resolver um problema? Porque isso abre um longo debate, porque eu tenho amigas que são mais sensíveis, que acham que isso cai numa área de humilhação, e eu sou a pessoa que acho que isso é tentar ser prática e resolver um problema. Porque se eu tenho uma necessidade, se eu tenho uma carência, eu vou atrás do que eu quero. E eu tenho inúmeras amigas que já se fizeram de burrinhas peitudinhas, por exemplo, para os caras ensinarem algo que elas já sabiam, porque pasmem, isso funciona e costuma ser mais eficaz do que "oi, tudo bem", para também resolver uma carência. Isso é ultrapassar o limite da dignidade? Isso é jogar um jogo? Isso é ceder
as sei lá o quê? Porque vamos ser sinceros, às vezes, quando você chega direto ao ponto, você assusta, você parece emocionada. Às vezes, quando você enrola demais, a pessoa não te responde. Ser loba é ruim? Ser lobinha é ruim? É tudo tão complexo, é um jogo tão chato, um jogo tão trabalhoso. E o mais triste é que tudo isso acontece porque a mulher foi ensinada a acreditar que o esforço gera uma conexão. E a gente realmente acredita nisso, que se prestar atenção, que se ouvir, se entender os interesses dele, se fizer a conversa andar, alguma coisa acontece. E às vezes o homem só está lá, existindo, sem plano nenhum, sem profundidade nenhuma, só olhando o celular horizontalmente, igual um pão na chapa. E eu não sei se eu espero demais, se eu sou romântica demais e idealista demais, ou se eu fui criada por narrativas grandiosas demais. Porque aí você junta a Disney, comédia romântica, músicas tristes, Tumblr de 2014 e a Bíblia, e eu, que sou filha de uma mulher da igreja, e eu não sei se vocês sabem ou se tiveram por perto algo parecido com uma criação evangélica, mas a Bíblia talvez tenha causado expectativas emocionais irreversíveis na humanidade. Porque pensa comigo, o livro mais famoso do mundo inteiro é basicamente Deus me perdoe por tudo que eu estou prestes a falar, mas o livro mais famoso do mundo inteiro é basicamente um compilado de histórias impossíveis acontecendo com absoluta convicção. Tem água virando vinho, mar abrindo, pão multiplicando, gente voltando dos mortos. E eu acho lindo, tá? Não é uma crítica, eu acho lindo como a Bíblia inteira trabalha numa lógica de fé. Você acredita sem ver, você insiste, você espera, você suporta todos os sinais contraditórios. É lindo na teoria. Ou seja, basicamente é a experiência de uma mulher solteira, seja a orientação sexual que for. Porque uma mulher apaixonada, ela vive de migalha igual um personagem bíblico. O cara responde, foi mal sumir, e ela automaticamente, o sinal que eu pedi veio. Amiga, nem Moisés recebeu menos confirmação que isso. E eu acho que o amor romântico, ele ficou muito distorcido porque a gente foi treinado para acreditar que esse sofrimento todo geralmente recompensa. E isso tá em tudo, tá na religião, tá nos filmes, tá na música. Porque eu lembro de uma manchete da Bruna Marquezine. Nossa, hoje eu tô citando Bíblia, Shrek, Bruna Marquezine, a cabeça tá assim, a mil por hora. Mas eu lembro de uma manchete da Bruna Marquezine, logo após um namoro que ela teve, eh, do Neymar, que eu não sei quem foi, mas ela falando que ela estava fazendo terapia, porque ela estava num relacionamento tranquilo demais, e ela não estava sabendo lidar muito bem com isso, sem sabotar ou ficar o tempo todo em estado de alerta esperando o pior. Porque depois de muito caos, né, e você tem estabilidade, parece que tá faltando alguma coisa. E aí você fica ali esperando o problema surgir igual um técnico de TI. Porque a gente costuma tanto com a ansiedade que a paz parece um tédio. "Ai, eu não senti um frio na barriga". É claro que não sentiu, porque seu sistema nervoso estava esperando uma perseguição psicológica e não uma gentileza. Então, talvez amadurecer seja entender que reciprocidade não deva parecer um milagre. Mas enfim, se tem uma coisa que esse episódio prova, é que ninguém aqui precisa de mais teoria, precisa de coragem ridícula mesmo. Então, sabe aquela pessoinha lá que você tá afim? Vai lá, fala, chega na direct dela ou chega na fila do açougue e fala: "Caramba, você parece um alazão, sem estratégia, sem joguinho, sem calcular risco emocional. Se der certo, parabéns, você vai sair do mapa da fome. E se não der certo, tudo bem, você não vai ser rejeitada. Você só vai ter confirmado o óbvio com dignidade. Vai continuar do mapa da fome? Vai. Só que agora, pelo menos, você não vai estar mais esperando uma mensagem como se fosse uma carta de um profeta. E, sinceramente, o segundo ainda dá menos trabalho para explicar para Deus. Então é isso. O que que eu quis dizer com isso tudo? Eu não sei, mas eu espero que vocês consigam fazer um bom aproveito.